Aqui na nossa mesinha para conversar com ela, Graciele. Querida, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Graciele é nutricionista, eu queria perguntar para vocês. Vocês sabem aquele momento que a fome bate no meio do dia e na correria a gente acaba apostando em lanches aparentemente saudáveis e práticos? Rapidinho, tá pronto, tá na mão para comer? Pois é, esses lanchinhos algumas vezes são ultraprocessados, tem uma série de ingredientes que podem ser prejudiciais para a saúde. É exatamente sobre esse assunto que a gente conversa agora com a nutricionista Graciele Bezek. Bem-vinda, obrigado por estar conosco. Imagina, eu que agradeço. A gente sempre tem espaço, né, para falar sobre saúde e para também despertar hábitos saudáveis para você que está acordando conosco. Então, eu queria começar te perguntando, Graciele, esse lanchinho, né, entre uma refeição e outra, ele tem uma importância, ele precisa ser feito? Sim, com toda certeza. Claro que tudo depende de uma individualidade, né? Mas o que eu vejo no dia a dia é que muitas vezes as pessoas menosprezam a importância desse lanche. Elas pensam assim, eu só como uma bolachinha, eu só tomo, sei lá, alguma coisinha, um suquinho. E elas não dão importância, elas não entendem muitas vezes que esses lanchinhos intermediários, entre as refeições principais, eles são refeições, né? Então, assim, até dependendo da estratégia da pessoa, por exemplo, se ela está numa estratégia de emagrecimento, ou numa estratégia de ganho de massa magra, seja lá qual for a estratégia, esses lanchinhos, eles farão total diferença no dia daquela pessoa, né? Na estratégia. Então, assim, a pessoa pode ter as refeições principais muito boas, e se essas refeições intermediárias não forem levadas a sério, ela pode estragar toda uma estratégia ou, né, ela pode ser muito favorável ou muito prejudicial. Então, realmente, a gente precisa dar a devida importância a essas refeições. Então, focando nessas refeições, né? A gente sabe que, por exemplo, os produtos têm uma tabela nutricional, na hora que você compra, você consegue ver os componentes dele. O que a gente precisa se atentar nesse momento? Por exemplo, estou no supermercado, vou olhar a prateleira. O que eu preciso pegar no produto e olhar para garantir que ele é um produto considerado saudável? Tá, então assim, vamos partir do princípio que hoje em dia a gente prioriza sempre, né, os alimentos integrais, com o mínimo de açúcar adicionado possível, o mínimo de gordura. Então, assim, a gente tem que basicamente observar a quantidade de açúcares adicionados, gordura hidrogenada, conservantes, corantes, edulcorantes, que são os adoçantes artificiais, tá? Que são substâncias que muitas vezes não são reconhecidas pelo nosso corpo como alimento. E a longo prazo, a gente pode desenvolver vários tipos de doenças, né? Como doenças autoimunes, alergias, né? Processos... São substâncias que realmente podem ser inflamatórias para o nosso organismo, né? Então, o que a gente tem que observar? Por exemplo, aqueles falsos fit, né? Por exemplo, até quando você vai comprar um pão integral. Então, assim, o pão integral é ótimo, excelente, a gente sempre vai estimular o consumo do pão integral. Mas, vamos supor, você vai ver o primeiro ingrediente. Normalmente, a lista de ingredientes, o primeiro é o que mais tem, né? O que tem maior quantidade. Então, assim, vamos supor ali no pão integral. A gente tem que observar qual que é o primeiro ingrediente lá na lista. Se começar com farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, é farinha branca. Então, o que foi feito? Foi feito um pão com farinha branca e foi colocado ali um pouquinho de farinha integral só para dizer, né? Então, isso já é um falso saudável. Você vai consumir uma farinha de trigo refinada. Da mesma forma, por exemplo, assim, a granola. A granola é um bom alimento, é um alimento bacana, tem bastante oleaginosas, fibras, porém, há muitas granolas que têm também um excesso de açúcar adicionado. Então, a gente também tem que ficar atento e preferir sempre opções sem o açúcar adicionado, porque afinal a gente quer a fibra, não o açúcar, né? Por exemplo, outro exemplo ali bem comum, o peito de peru. Peito de peru. As pessoas têm muito assim, fiz um lanchinho com peitinho de peru e tal. Se fosse a carne, o peito de peru, ok, excelente. Agora, o peito de peru defumado, ele é um embutido, assim como o presunto, como a linguiça, enfim. Eles são adicionados de conservantes, que são os nitritos e os nitratos, que eles têm potencial comprovado carcinogênico, mutagênico. Então, imagine, eu sempre dou esse exemplo. Por exemplo, a gente ter esse tipo de alimentação no dia a dia, por exemplo, esses embutidos, né? Eu costumo dar esse exemplo assim, a gente quando está com uma dor de cabeça,
você vai lá, toma um remedinho, que é 1 miligrama ali de alguma substância que em poucos minutos age no teu organismo inteiro, né? E aí, muitas vezes as pessoas menosprezam esse miligrama do conservante que tem ali, o miligrama do corante artificial, o miligrama, e acabam consumindo aquilo diariamente e não se dão conta de que aquilo também está fazendo seu efeito no organismo. Muitas vezes a gente não vê imediatamente, mas ao longo prazo pode desenvolver vários problemas de saúde. Ótimo. Muito bacana falar sobre isso e aí também pensar nessas opções de lanches que são considerados saudáveis, né? Onde eu posso olhar e no que eu posso apostar? Então, você disse com relação aos ingredientes? Isso, com relação aos ingredientes e aos produtos em geral. Tá, então assim, com relação aos ingredientes, então a gente sempre observar se realmente aquele produto é integral, se tem realmente cereais integrais ali de boa qualidade e não farinha branca refinada. Observar também os falsos açúcares. Muitas vezes a gente vê produto zero. Aí você vai ver zero, mas aquilo tem sabor, é doce, alguma coisa tem ali, né? Então, assim, observar os falsos açúcares. O que são os falsos açúcares? É quando a gente vê na embalagem ali maltodextrina, xarope de milho, xarope de malte, xarope de glicose, a própria frutose adicionada, a gente tem que ficar atento. É açúcar, porque a frutose na fruta é uma coisa, ela está ali dentro de um contexto, com fibras, com vitaminas, com água, com muita coisa boa. Agora, a frutose adicionada é uma frutose pura em alta quantidade que é açúcar, né? Então, a gente precisa observar esse tipo de ingredientes. A questão se realmente são alimentos integrais, se não está só na embalagem. A questão da adição de gorduras vegetais. Por exemplo, um óleo vegetal, quando a gente vê em casa, ele não é líquido? Ele é líquido. E, normalmente, nesses biscoitos, nessas barrinhas, ele é sólido. A indústria ela faz um processo chamado hidrogenação, para que essa gordura vegetal ela fique sólida. Senão ela ia começar a escorrer do produto. E então se torna a gordura hidrogenada, né? Que também é prejudicial à saúde. Então, realmente, assim, quanto mais natural a alimentação, melhor. Por exemplo, algumas opções de lanches que seriam bacanas, né? Por exemplo, a fruta é sempre bem-vinda, democrática, levar a frutinha para o trabalho, mas, por exemplo, a gente também tem que cuidar com esse equilíbrio. Então, se a gente consumir só a fruta sozinha, a gente vai ter ali uma grande quantidade de carboidratos. Então, o que a gente pode acrescentar ali? Por exemplo, vai comer uma bananinha, coloca uma pastinha de amendoim. O que vai agregar? Um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura de boa qualidade. Ou, por exemplo, algumas oleaginosas, um pouquinho de amendoim, uma castanha, uma noz, né? Porque também a gente vai estar agregando gordura boa, de boa qualidade e um pouquinho de proteína. Por exemplo, um iogurte natural, aquele que é realmente leite e fermento lácteo. Só esses dois ingredientes, é o verdadeiro iogurte natural. Excelente, uma ótima fonte de proteína, uma gordura boa. Mistura ele com a fritinha, pode botar uma granolinha sem açúcar, né? E tem um lanchinho bacana aí. Bacana. Graciele, para a gente finalizar, eu percebo que tudo isso que a gente está falando tem a ver com desenvolver um olhar crítico sobre a comida. Isso. Né? E, claro, pensar que cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo, tem suas especificidades e o importante disso tudo é sempre estar atento a isso e procurar um profissional qualificado, né? Com certeza, porque hoje a gente fala aqui de uma maneira geral, mas hoje em dia a gente tem muitas pessoas que são intolerantes a algum tipo de alimento, então tem muitos casos de alergias, né? Então a gente precisa ver realmente o objetivo daquela pessoa para a gente poder fazer, calcular a real necessidade de macro e micronutrientes daquela pessoa e também, enfim, cada um é cada um. A gente precisa fazer todas as refeições de acordo com a necessidade específica dela, dependendo do objetivo e da questão de saúde dela. Perfeito. Eu lembro muito de uma frase que somos o que comemos, né? Exatamente. Isso faz total sentido. Exatamente. Se você come excesso de carboidratos, você tende a ter mais gordura no seu corpo, né? Não que o carboidrato seja um vilão, longe disso, a gente precisa dele. Mas tudo em excesso, em desequilíbrio, causa também um desequilíbrio na nossa composição corporal. Perfeito. Querida, te agradeço muito pelo bate-papo, foi um prazer te ter aqui no nosso CCNE. Quando ela chegou, eu falei para ela, sinta-se na mesa da sua casa,
que essa é a intenção mesmo e garantir para você que está nos acompanhando a melhor informação, a melhor qualidade. Bom dia, bom trabalho e volte sempre. Muito obrigada para você também. Obrigado, Graciele. Tá aí, gente. Sempre importante falar sobre alimentação, falar sobre comida.